Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos ouvir a nossa querida palavra, que é a palavra do nosso querido Deus, palavra de Cristo Jesus para você, tá bom? Você que já é inscrito nesse canal, por gentileza, eu peço o seu compartilhamento e deixa o seu gostei, tá? O seu joinha. Você que ainda não é, convido você a se inscrever nesse canal, tá bom? Lembrando que esse canal, ele é um canal evangelístico, tá? A finalidade desse canal é pregar a palavra de Deus e levar a você o evangelho de Cristo, tá? Se por um lado, como a gente já estudou, no vídeo anterior, peço por gentileza para você ignorar todo o barulho no fundo, tá? Você possa, ignorar. Às vezes é uma batalha para a gente gravar vídeo, mas nós vamos que vamos, né? Então, se por um lado, atitudes certas trazem bons resultados, como a gente já viu no vídeo retrasado, né? Porque o passado foi o mesmo preço por todos, né? Que foi o vídeo anterior. Mas o antes do anterior foi um vídeo que eu falei sobre atitudes certas, né? Trazem bons resultados. E hoje, meu amigo e minha amiga, a palavra que Deus colocou no meu coração é: atitudes erradas trazem consequências ruins, tá? Então, segundo aquilo que eu já havia falado no vídeo, quando eu falei das atitudes certas, eu novamente vou repetir nesse. Tudo que a gente plantar nessa terra, meu amigo e minha amiga, tudo que a gente fizer agora, obviamente nós vamos ter a colheita de tudo aquilo que a gente planta. É algo bíblico isso, né? Embora exista o ditado lá fora que fala, né? Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Você já deve ter ouvido esse ditado, mas é um ditado verdadeiro. Mas biblicamente, a Bíblia fala o quê? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Às vezes a pessoa, ela agindo errado agora, ela acha que está tudo bem, né? Ela acha que tá tudo certo, né? Que não está acontecendo nada, que ela pode continuar errando, que ela pode continuar agindo desonestamente, que ela pode continuar trapaceando, passando a perna nas pessoas. Só que a pessoa não percebe que o que ela fizer agora, a conta vai vir na hora certa. Não vou dizer mais tarde, mas eu vou dizer na hora certa, né? Então não adianta a pessoa querer agir errado agora. Quantas pessoas que hoje, meu amigo e minha amiga, estão sofrendo, né? Estão sofrendo consequências de coisas que lá atrás elas fizeram. Quantas pessoas hoje que estão sofrendo, estão gemendo, estão comendo, vamos assim dizer, o fruto podre, por causa de uma atitude, muitas das vezes, impensável, que a pessoa ela fez lá atrás. E é triste isso, né? Porque, infelizmente, a pessoa acaba passando por dissabores, né? Por sofrimentos, muitas das vezes, que ela não precisava passar. Ela não tinha necessidade de passar, né?
Então, meu amigo e minha amiga, cuidado com as suas atitudes. Não age errado. Não tome atitudes precipitadas. Não tome atitudes erradas. Não vai se deixando mover pelo impulso, pelo calor do momento, pelo calor da emoção, né? Tome atitudes certas. Pense antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Senão você pode pagar um preço muito caro por causa disso. Essa semana eu estou falando muito sobre o rei Davi. Eu já até tenho um vídeo sobre isso, que o Davi, lá em 2 Samuel 11, mas não é a nossa mensagem, mas o Davi, em 2 Samuel 11, ele tomou uma atitude errada. A Bíblia diz que era o tempo dele sair para a guerra, dos reis estarem na guerra, melhor dizendo. Ele transferiu a sua responsabilidade para os seus servos, para o seu soldado, para o seu general, o Joabe, e decidiu ficar em casa. E como ele decidiu ficar em casa, o que aconteceu? Ele foi descansar. E nisso ele levantou do sono, viu a mulher, a Batseba, tomando banho, se lavando, nua, né, do jeitinho que veio ao mundo, e despertou o desejo sexual em Davi, é lógico, né? E ele adulterou com essa mulher. E do fruto desse adultério houve uma gravidez. E o Davi, para tentar resolver o problema, olha só, ele tomou atitudes erradas em cima de atitudes erradas. Ele mandou chamar o marido da mulher, embriagou o marido dela, não resolveu, não deu certo. Ele mandou o marido da mulher descansar, ele não quis ir, ao ponto de Davi tomar a pior atitude de todas, que foi mandar matar o homem. Olha só para você ver. Mandar matar um homem inocente. Olha para você ver. Aí o Davi deve ter pensado, poxa, agora está resolvido, né? Agora o problema está resolvido. Aparentemente, sim, mas não estava. Porque Deus havia falado com o profeta Natã para que ele fosse até Davi. E o profeta Natã, usado por Deus, repreendeu Davi. Davi se arrependeu do erro? Sim, se arrependeu. Só que o fruto podre que ele havia plantado, ele teve que colher. A família de Davi, a casa de Davi, passou a ser um verdadeiro inferno, se eu posso dizer assim. Foi tragédias em cima de tragédias. O irmão Aminon abusou da própria irmã, Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar, planejou a morte de Aminon e o matou. Depois, mais tarde, o próprio Absalão tomou o trono do próprio pai. O reinado de Davi se dividiu, foi uma equipe para o lado de Absalão, uma equipe para o lado de Davi. Então, tudo isso veio de uma atitude precipitada, de uma atitude errada. Então, meu amigo e minha amiga, não vale a pena. Não vale a pena você tomar atitudes erradas, impensável. Agora, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis 16:1, Gênesis 16:1 e 2. Também o Abraão tomou uma atitude errada.
Isso porque o Abraão ele tinha acabado de ouvir a voz de Deus, hein? Deus havia acabado de falar com ele que não seria o seu mordomo, o seu herdeiro, porque o Abraão estava chateado, né? O Abraão ele estava triste, poxa vida, Senhor, o tempo está passando, o Senhor não me dá filhos. Eu já vi quem vai ser meu herdeiro, vai ser o meu servo, o Damasceno, né? E Deus havia falado, não, Abraão, não vai ser o Damasceno. O seu herdeiro vai ser um filho seu, né? Só que o que Deus quis dizer? Um filho seu com a Sara, não com a egípcia, não com a sua serva, né? Deus não precisa abençoar, Deus não vai te abençoar de outra maneira, Ele vai te abençoar com aquilo que você tem, no trabalho que você faz. Não precisa você mentir, não precisa você pegar o caminho fácil. Então, Abraão acabou de ouvir a voz de Deus, lá em Gênesis 16:1. Aí veio a Sara, né? No capítulo 15, o Abraão tinha acabado de ouvir a voz de Deus. E no capítulo 16:1 e 2, capítulo 16 de Gênesis, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: Ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia por nome Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abraão, preste atenção, já que o Senhor tem me impedido de dar filhos, possua, pois, a minha serva. Quem sabe, por meio dela, posso formar uma família. E Abraão atendeu a proposta de Sara. Algumas Bíblias está assim: Abraão ouviu a voz de Sara, né? Meu amigo e minha amiga. E foi a pior atitude que o Abraão tomou na vida. Deus ficou em silêncio com Abraão. Deus foi falar com Abraão depois de muitos anos, depois de muito tempo. Aparentemente, parecia que estava tudo resolvido, né? Bom, agora a Agar vai engravidar, a Sara deve ter pensado. Ela é minha serva, né? Tudo que é dela, obviamente, será meu, e bola para frente. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi desse jeito que aconteceu. Mais tarde, Agar começou a desprezar a sua senhora. Quem sabe ela deve ter pensado, bom, agora eu vou ter um filho do Abraão, então ele vai me tratar de uma maneira diferente. Ele vai me dar mais atenção. Então ela começou a se sentir a esposa de Abraão, né? Começou a querer tomar o lugar de Sara. Imagina as duas, a situação, né? Ao ponto que mais tarde o Abraão teve que mandar teve que mandar o Ismael embora, porque a situação já estava tão difícil, a situação estava tão insuportável, vamos assim dizer, que a Sara, ela pressionou o Abraão, falou, ó, você manda essa mulher embora, né? Você manda ela embora. E foi o que aconteceu. Agora, você imagina Abraão sendo pai, a dor de um pai ter que virar para o próprio filho, né, e mandar ele embora. Imagina a dor de Abraão. Mas tudo por causa do quê? De uma atitude errada. Porque Deus, com quem que Deus havia falado? Não foi com Abraão? Foi.
Ele poderia ter dito o que para Sara? Não, Sara, Deus falou comigo. Não vai ser a Agar, não. Quem vai ser o filho que eu vou ter vai ser gerado por você. Não vai ser a serva egípcia, não. Abraão poderia ter falado isso. Porque Deus falou, foi com ele. Mas não. Ele desprezou a voz de Deus para dar ouvidos à sua mulher. Sara já estava em desespero, o tempo já estava passando, a idade estava chegando e nada acontecendo. O que ela falou? Já que Deus não está fazendo nada mesmo, já que Deus não quer que eu tenha filho mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Tem muita gente assim, né? Eu estou orando e Deus não está fazendo, eu vou fazer do meu jeito então. Vou fazer da minha forma, vou fazer da minha maneira. E foi a pior coisa que ela fez na vida. A casa de Abraão também foi uma casa difícil de conviver. Então, meu amigo e minha amiga, fique com essa palavra. Não tome atitudes erradas. Não deixe o desespero te pressionar, as situações difíceis te pressionar a agir de uma maneira impensável. Poderia citar o Saul, né? Em 1 Samuel 13, verso 12 e 13. 1 Samuel capítulo 13, verso 12 e verso 13, fala do Saul também. Que Samuel havia falado para ele que dentro de 7 dias ele iria voltar para que os dois fizessem o sacrifício junto. Aí deu os 7 dias, o Saul viu que o Samuel não chegava, começou a se sentir pressionado, os filisteus começaram a pressionar, o povo começou a ir embora. Aí ele não buscou a Deus, ele não orou a Deus, não pediu a Deus força e ajuda e direção e agiu precipitadamente, agiu errado, né? Se deixou levar pelas circunstâncias, pela pressão dos inimigos. Meu amigo e minha amiga, e é assim mesmo. Quando a pessoa ela não ora a Deus, ela não busca a Deus, ela vai acabar agindo errado por causa da pressão que o diabo coloca, que a situação coloca. Então, meu amigo e minha amiga, não deixe isso acontecer com você. Voltando a Sara e o Abraão, é a nossa mensagem-chave. Foi exatamente isso que aconteceu. Deixaram a situação pressionar, né? O momento pressionar, a dificuldade pressionar. Lá no Saul, novamente, deixaram que o inimigo, o diabo, o pressionasse. Tem muita gente assim. E por causa dessa atitude de Saul, né, ele perdeu o seu reinado. Continuou como rei. Porque é o que eu falei agora, no começo. Ele continuou como rei. Só que aquilo que ele fez aqui, ele colheu lá na frente. O Saul, ele se matou, né? Ele se jogou em cima da própria lança. Ele se matou. Por quê? Tudo começou aqui. Uma atitude errada. Ele não se arrependeu da atitude errada que ele tomou. Ele fez besteira em cima de besteira, né? Diferente do Abraão, que se arrependeu. Diferente de diferente de Davi, que eu citei também, que se arrependeu. Mas o Saul não. O Saul não se arrependeu. Fez besteira em cima de besteira. Tomou atitude errada em cima de atitude errada. E lá na frente ele teve a consequência. Então, meu amigo e minha amiga, não tome atitude errada, não. Não deixe o tempo da espera te pressionar, o diabo te pressionar, o aperto, a dificuldade te pressionar. Não deixa. Fica firme. Está passando por um momento difícil, vai orar a Deus, vai pedir a Deus força e ajuda. Para tudo Deus tem uma resposta e Ele conhece
a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. Pede ajuda para Ele. Toda dificuldade, todo momento difícil passa, meu amigo e minha amiga. Nada dura para sempre. Então não precisa você agir errado. Continua fazendo o que é certo, porque você vai ser recompensado pelo que você está fazendo certo. Tá certo? Posso orar com você? Vamos orar? Prepare aí o teu copo com água, tua peça de roupa, ou fotografia, não sei. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe o porquê que o Senhor me deu essa palavra, Pai. Existem pessoas que me assistem nesse momento que talvez estejam esperando por uma resposta, estejam aguardando por uma resposta, por uma providência, meu Pai. E talvez essa pessoa está sendo pressionada, meu Deus, a agir errado por causa da situação difícil que ela está passando, por causa da situação difícil que ela está enfrentando, Pai. Pessoas que têm passado por problemas no casamento, pessoas que têm passado por problemas financeiros, pessoas que têm passado por problemas de saúde, meu Pai. Pessoas que têm estado, meu Deus, oprimidas por causa de uma situação difícil, meu Pai. Mas eu te peço, meu Deus, alcance essa pessoa nesse momento, Pai. Visita, meu Deus, essa pessoa nesse momento, Pai. E que todo espírito ao contrário seja arrancado. Todo mau pensamento que tem passado pela mente dessa pessoa, meu Deus, seja arrancado, Pai. Toda pressão maligna, meu Deus, seja arrancado, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, ajuda essa pessoa. Que essa dificuldade que ela está passando, ela venha passar. O Senhor venha dar a resposta qual ela precisa, segundo a tua vontade. E que o Senhor ajude, meu Pai, essa pessoa a agir certo. Não tomar uma atitude errada. Não tomar uma atitude precipitada, uma atitude que vá prejudicar ela futuramente, Pai. Uma colheita, um fruto podre que vai vir se ela plantar uma semente ruim. Não, meu Pai, não deixe isso acontecer, mas que o Senhor possa alcançar essa pessoa. Meu Pai, eu abençoo o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, que seja abençoado pelo Senhor, Pai. Eu abençoo todos quantos assistem essa mensagem, em qualquer lugar desse Brasil e desse mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio que ainda esse canal irá alcançar lugares aonde a igreja não pode alcançar, meu Pai. Eu creio nisso. Eu creio nisso, meu Pai. Que segundo a tua vontade esse canal venha crescer. Não é para minha glória, mas é para a tua. Ó Deus, que todos os que me assistem agora sejam abençoados pelo Senhor, pois eu os entrego nas tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, beba aí do teu copo com água, tá bom? E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, meu amigo, se Deus assim me permitir.